Olá, irmãos! Aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é interior renovado transforma o mundo. Manda, Senhor, teu Espírito, edifica a minha vida no Espírito Santo. Comecemos aqui com o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1878. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, que é o próprio Deus. Existe uma certa semelhança entre a unidade das pessoas divina e a fraternidade que os homens devem instaurar entre si, na verdade e no amor. Meu irmão, passamos aqui nos dois últimos vídeos falando sobre uma maravilhosa ação do Espírito Santo no interior nosso. Ele trabalha em nosso interior, fazendo com que nós cheguemos à imagem de Cristo, ou seja, que nós passemos a amar como Cristo amou, viver como Cristo viveu e por aí adiante, né? O Catecismo está nos ensinando que a ação do Espírito Santo também vai nos ensinar a como conviver socialmente. É importante entender que o Satanás, quando entrou na história humana, ele colocou uma desordem no ser humano consigo mesmo, no ser humano para com Deus e no ser humano entre eles. Houve muita discórdia depois que o pecado entrou na história humana. Agora, o Espírito Santo, esse Espírito que permeia o Pai, que permeia o Filho e que adentra em nosso interior pelo batismo, também deve nos ensinar a não somente amar a Deus, a não somente renovar-nos interiormente, mas também renovarmos o nosso convívio fraterno e social. Você lembra daquela história do menino que chegou para o pai e o pai querendo fazer uma atividade não conseguia e falou assim: vou dar aquele quebra-cabeça complicado, aquele quebra-cabeça do planeta, o mundo, eu quero ver esse menino me dar um pouco de paz aqui. E aí o menino falou assim: pai, o que você vai fazer aí para mim? Tó, monta esse quebra-cabeça aí, garoto. De repente, aquele menino, 5 minutos depois, voltou e falou: pai, já terminei. O pai assim: o quê? Não é possível. Aí o pai foi conferir se realmente ele tinha montado o quebra-cabeça e o menino montou perfeitamente. E o pai, assim, não acreditando ainda, perguntou: como é que você conseguiu fazer isso aqui tão rápido? Falei: pai, é que atrás do quebra-cabeça tá desenhado um homem. Foi a gente montar o homem certinho que a gente resolveu o mundo. Essa história, gente, ela vem invocar em nós a ação de Deus, como é que ele trabalha. Ele trabalha a partir de nós, a partir da nossa mudança interior, para então transformar o mundo. É isso que nós queremos falar nesse vídeo. São João Paulo II vem corroborar conosco. Olha só, Deus, ao comunicar-se no Espírito Santo como dom ao homem, transforma o mundo humano a partir de dentro, a partir do interior dos corações e das consciências. Neste caminho, o mundo participante do dom divino torna-se cada vez mais profundamente humano. Irmãos, você precisa deixar com que o Espírito Santo inspire como deve ser a sua ação lá no seu convívio no trabalho, lá no seu convívio familiar. O Espírito Santo vai começando a mudar em você, mas também ao mesmo tempo ele te inspira qual é a ação que você deve proceder para com os demais. E você pode lembrar agora da sua situação diária, da sua situação onde você tem alguma coisa com alguém que mal resolvida, mas também você tem alguma coisa com alguém que você se dá muito bem. O Espírito Santo precisa lhe inspirar. Com aqueles que se dão bem, você se dar ainda melhor, mas com aqueles que você não se dão bem, que você possa aprender com o Espírito Santo como proceder. É isso Santo que a unidade na Trindade comunica e capacita cada cristão a encontrar a unidade uns com os outros. É isso que a igreja vem falar quando ela quer falar do ecumenismo. Ela quer pedir o Espírito Santo para os católicos, para que esse mesmo Espírito Santo nos inspire a encontrar aqueles irmãos que têm a fé em Jesus Cristo, que sabem que Jesus é o único Salvador. Portanto, aqueles cristãos
que odeiam o ecumenismo, que falam contra, desconhecem essa ação poderosa do Espírito Santo que nos capacita a conviver fraternalmente com uma Santíssima Trindade, convive fraternalmente nessa unidade entre eles. O Espírito pega daquela unidade divina e vem colocar no coração da humanidade. Quero deixar aqui, aproveitando, uma playlist para você saber tudo sobre o ecumenismo. Dê uma olhada nessa playlist, certamente você vai saber mais sobre o ecumenismo e entender mais o que a Igreja Católica está querendo com isso. Esse vídeo afirma que o interior, sendo gerido pelo Espírito Santo, se torna instrumento de Deus na transformação social. A vida dos santos comprova isso. Quantas vezes eu assisti um filme de um santo e percebi o tanto que a vida de um santo comunicava a paz entre as pessoas. Fazia com que as pessoas de alguma forma pudessem se unir em prol de um projeto social. Até mesmo o Senhor Jesus, quando foi ser julgado, meu irmão, ele promoveu a paz entre Herodes e entre Pôncio Pilatos. Eles não se falavam, eles não conversavam. Até mesmo no julgamento do Senhor Jesus, houve ali alguma manifestação de paz e concórdia entre eles, que misteriosamente esse Jesus, cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo, se torna também agente de uma transformação pacífica entre os homens. Os cristãos que são cheios do Espírito Santo também vão ser guiados nesse mesmo sentido. E eu gostaria de lembrar agora o que São Paulo afirma lá na segunda carta de Coríntios 4:6. Deus disse: das trevas brilha a luz, aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações para que irradiássemos o conhecimento no esplendor de Deus que se reflete na face de Cristo. Ou seja, esse Espírito Santo que iluminou a Cristo, ilumina também nós. Que das trevas vem a luz, somos nós, irmãos, que outrora estávamos vivendo no pecado, mas essa graça de Jesus nos alcançou, esse Espírito agora nos possui, e agora nós nos tornamos filhos da luz para espalhar essa luz no meio dos lugares onde a gente vai, onde a gente convive. O coração cheio do Espírito Santo, ele é transformado e se torna luz nesse mundo. Tudo que o Espírito Santo faz experimentar pela participação na vida divina se irradia como remédio para a desunião, para a desavença e para as inimizades. E aí, meu irmão, porque Deus é amor. E o Espírito Santo faz a gente ter um contato com esse amor de Deus. E nós vamos participando dessa amizade com Deus, dessa virtude da caridade. E esse amor vai nos transformando. E transforma de tal maneira que vai irradiando no meio do convívio, que é onde a gente vai. E assim, aquelas inimizades, desavenças, contendas e intrigas vão se cessando. Com o passar do tempo, vai sendo maravilhoso a convivência na comunidade, não é? Questione-se desse jeito. Eu sou um agente de unidade nas relações humanas ou sou eu que promovo as discórdias e contendas? Quero finalizar aqui com uma palavra de São João Paulo II. No caminho de amadurecimento interior, assim, que inclui a descoberta plena do sentido da humanidade, Deus se torna íntimo ao homem e penetra cada vez mais profundamente em todo o mundo humano. Amém, irmãos? Vamos finalizar aqui com uma oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, fazei de nós a vossa habitação permanente. Ficai sempre conosco, abrasai-nos com o fogo do vosso amor e revelai no profundo do nosso ser Jesus Cristo vivo e presente no meio de nós. Dai-nos o entendimento da palavra de Deus, ensinai-nos todas as coisas, trazei sempre à nossa memória, nos momentos oportunos, tudo aquilo que Jesus disse e ensinou. Ó bendito Espírito Santo, que irá dispor-nos ao bem e conceder-nos que cumpramos sempre com alegria a vontade de Deus. Transformai-nos e realizai vós mesmos em nós tudo aquilo que vos é agradável. Por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por toda a eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.